Olá, está-se a ouvir? Conseguem-me ouvir? Ótimo. Bárbara Oliveira, sou eu. Então, o meu nome é Bárbara Oliveira, eu sou nutricionista e hoje vou cozinhar para vocês assim 3 receitas que eu considero que sejam saudáveis e que consigam ser um bocadinho mais sustentáveis no sentido em que podemos aproveitar restos e sobras de alguns alimentos de outras confecções que tenham em casa. Vamos fazer aqui uns pastéis esses que vão ser feitos com sobras de arroz. Imaginem que vos sobra arroz, vamos utilizar esse arroz e juntar assim mais alguns ingredientes e fazer uns pastéis com o arroz. Vamos fazer uma açorda. Vamos supor que vos sobra pão e que ele começa a ficar assim mais rijo. Vamos utilizar então esse pão e transformá-lo também numa açorda de cogumelos, que na verdade não tem assim tanta fonte de proteína e portanto eu vou também desmistificar assim alguns temas neste sentido, uma vez que sou nutricionista. E por fim vamos fazer um gelado de banana, portanto espero que me acompanham. Eu achava que ia ter pessoas comigo a cozinhar, por isso vou desafiar alguns de vocês a juntarem-se a mim aqui atrás. Pode ser? Ótimo. Então, olhem, vamos começar então pelos pastéis. Portanto, isto é muito simples, mas precisava se calhar de 2 voluntários. Alguém se quer juntar a mim? Para ir começando força. Para ir começando assim a lavar as mãos e a preparar-se. Acho que se podes deixar isso aí. Se quiseres lavar aqui as mãos. E preciso de mais um. Ninguém? Força. Pronto. Vai haver mais oportunidade. Então, o que é que vamos utilizar nestes pastéis? Nós podemos fazê-los de várias formas diferentes. Portanto, vão ser uma ótima opção para refeição principal, assim mais de pegar e levar, ou para um snack. E, portanto, eu decidi então juntar ao arroz uma fonte de proteína, que neste caso vai ser o atum. E atenção, atum enlatado obviamente que não é uma opção muito sustentável. No entanto, se quiserem optar por isto, porque muitas vezes é preciso desenrascar, optem por aqueles que têm algum certificado de pesca sustentável e o Pingo Doce tem esse certificado, o atum enlatado do Pingo Doce, fica a informação do vosso lado. Portanto, escolhi então 2 latas de atum do Pingo Doce, vamos juntar aqui, isto é cerca de 1 kg de arroz cozido, ok? Assim uma chávena de arroz cozido dá assim 1 kg e vou juntar 2 latas de atum, vai ser a receita, 80 gramas de queijo. Isto vai dar um sabor mais goloso, mas se não comerem queijo é super opcional. Um ovo e salsa assim picadinha, e é para isso que eu vou precisar da vossa ajuda. Portanto, uma menina para me picar a salsa e a outra vai-me ajudar depois a mexer estas coisas todas. Então, vamos a isso. Força, picar a salsa e uma faquinha. Então, vamos a isso. Portanto, estava a dizer que podem fazer isto com outras alternativas. Basicamente, acho que podemos... Isso, assim, para aqui. Perfeito. E agora vamos começar, então, por pôr o atum. Isso pode espalhar para depois metermos aqui os outros ingredientes. O atum vai ser a nossa fonte de proteína, sendo que vamos juntar o ovo, que também é outra fonte de proteína. O ovo vai ajudar a que fique assim um bocadinho mais ligado, mas podiam não colocar. Em vez do atum, vamos imaginar que não consomem produtos de origem animal, poderiam fazer uma espécie de atum falso, utilizando... Vou meter aqui... Olha, ai, bola, já foi isso, a mais. Oi, espera aí, toma. Vamos utilizar o atum, mas poderiam utilizar, por exemplo, o grão, moído assim com um garfo, e juntariam um bocadinho de molho de soja e não fica a saber atum, mas também dá assim um sabor goloso. E depois podem juntar também tudo ao arroz e fazem os vossos pastéis e não há necessidade de juntarem também o ovo. Portanto, fica aqui a alternativa sem os produtos de origem animal. Vamos aqui juntar o atum. Portanto, eu sou muito apologista de refeições práticas e para desenrascar. É só misturar tudo. Vou juntar o queijo, porque, enquanto nutricionista, percebo que é preciso aqui um toque de desenrascança. As pessoas muitas vezes não gostam de cozinhar e eu sei que quem se organiza acaba por ter uma alimentação muito mais saudável. Isto é certo. Eu acompanho muitas pessoas em consulta, as nutricionistas da minha equipa também, e uma coisa que eu vejo é que quem tem mais sucesso nos resultados que atinge é quem faz uma organização da sua alimentação. E agora, por fim, o ovo. Força. Ok, já está? Tem muito vento. Quer mais picadinho? Não, está ótima, mas ainda vou precisar da tua ajuda. Tá. Vou colocar. Boa. Vamos juntar aqui. Boa, está ótimo. Exatamente, é só misturar. Isso, mistura, mistura, mistura. Pronto.
Se vocês vissem que o arroz está mais soltinho, podem meter, por exemplo, mais um ovo, ok? Para ele ficar assim mais agarradinho. A ideia é que ele fique mesmo agarradinho. Outra dica, se ele estiver mesmo muito solto, por exemplo, se fizer um arroz basmati, normalmente ele fica mais soltinho, podem ainda cozer um bocadinho, metem num tacho, cozem assim um bocadinho até que ele fique mesmo tipo empapado, estão a ver? Porque nós queremos fazer pastéis. Então, este é um truque. E agora é juntar a salsa e mexer mais um bocadinho. E agora as minhas ajudantes vão-me ajudar a fazer os pastéis, que é uma parte muito divertida para nós pedirmos às crianças lá de casa. Porque precisa aqui de um bocadinho mais de tempo. Precisam de 2 colheres, sabem fazer esta parte? Antigamente fazia-se os pastéis de bacalhau assim, muito simples. Então é assim que as minhas ajudantes vão fazer. Juntam assim, passam de um lado com a colher, passam do outro e fica aqui prontinho para nós colocarmos para ir ao forno. Vou colocar aqui o nosso papel vegetal que estava a voar. Eu estou a fazer aqui em cima porque me pediram, porque estão a gravar e está toda a gente a ver-nos. E depois metem assim aqui em cima. Estão a ver? Todos? E fica assim com este aspecto. Bom aspecto? Depois é só ir ao forno e ficam prontos. Então, vou meter-vos aqui deste lado e é isto que eu vou-vos pedir a vossa ajuda, pode ser? Estão aqui mais 2 colheres, pronto. Quando ocuparem o tabuleiro todo, dizem-me e depois podem ir à vossa vida, se sobrar não faz mal. Então, os nossos pastéis estão prontos. Eu acho que estes pastéis são super interessantes para uma refeição principal, como eu estava a dizer, podemos aproveitar sobras, podemos utilizá-los para uma refeição principal, porque são fonte de hidratos de carbono, que é a nossa principal fonte de energia, hidratos de carbono de absorção mais lenta através do arroz, ok? Que são aqueles que nós devemos privilegiar na nossa alimentação e não os devemos cortar. Ninguém corta os hidratos de carbono, pois não? Pronto, são mesmo muito importantes. Depois tem uma fonte de proteína, aliás 2, não é? O atum e os ovos, que também são muito importantes para a síntese de massa muscular. Não sei se vocês têm ideia que efetivamente a massa muscular é mesmo muito importante, até por exemplo, enquanto nutricionista quero alertar, até para o processo de emagrecimento, porque por exemplo, quando nós estamos parados, o nosso corpo continua a gastar imensa energia. Por isso, se eu estiver, por exemplo, a trabalhar e não tenho um estilo de vida tão ativo, o meu corpo continua a gastar energia. Mas gasta mais energia quanto mais massa muscular eu tiver. E por isso é que é muito importante fazermos uma alimentação completa em que nós conseguimos incluir aqui as nossas fontes de proteína. Temos várias fontes de proteína, não temos só as de origem animal, ok? Não temos só a carne e o peixe e os ovos. Nós também temos as leguminosas, com as leguminosas temos a soja que também conseguimos obter o tofu, temos a seitã, portanto nós podemos incluir várias fontes de proteína. Aliás, o ideal é que consigamos diversificar ao máximo e até reduzir as nossas fontes de proteína de origem animal. Portanto, fica aqui esta sugestão para snacks / refeição principal, assim para pegar e levar. A próxima refeição que vamos fazer, as minhas ajudantes estão-se a safar? Sim? A próxima refeição que vamos fazer vai ser então uma açorda de cogumelos. Os cogumelos são fonte de proteína ou não? São? Sim! Errado! Os cogumelos, vamos repetir todos juntos. Os cogumelos não são fonte de proteína. 1, 2, 3. Nunca mais vão dizer que os cogumelos são fonte de proteína, ok? Os cogumelos são ótimos, devem incluir na vossa alimentação, sim senhora, mas eles não são fonte de proteína. Portanto, quando forem a restaurantes vegetarianos, perfeito, maravilhoso que nesse dia comam uma açorda de cogumelos e que não tenha mais nenhuma fonte de proteína, mas que não seja rotina, porque não são mesmo fonte de proteína. Tem apenas 2 gramas por 100 gramas. Por exemplo, só para terem uma ideia, um bife em 90 gramas tem 30, portanto é mesmo muito diferente. E as leguminosas também acabam por ter mais. Os cogumelos não são fonte de proteína, portanto vamos fazer uma açorda de cogumelos, mas vamos incluir na açorda de cogumelos ovos e, mais uma vez, para quem não come produtos de origem animal, podia não incluir os ovos. E vamos utilizar bebida de soja, que acaba por ter um bocadinho mais de proteína. Não vai ter aqui uma refeição que tem de facto imensa proteína, porque vamos buscá-la só através dos ovos e da soja, mas já tem assim um bocadinho mais do que se fôssemos só utilizar os cogumelos. Percebido? Muito bem, então vamos começar por cortar o pão. Não vou utilizar um pão que tinha em casa, mas a ideia é mesmo essa. Vou começar por demolhar e vou pedir ajuda a alguém para me vir cortar os cogumelos e também picar os coentros. Quem é que quer vir aqui para o meu lado?
Eu achava mesmo que eu ia ter pessoas sempre aqui a cozinhar comigo, por isso vou pedir-vos muita ajuda. Quem é que se junta a mim? Força. Sim, está cheio? Pronto, obrigada pela vossa ajuda. Vou colocar os nossos pastéis no forno, mais ou menos durante 30 minutos a 180 graus. E ele já estava aquecidinho porque o chefe esteve a utilizá-lo, portanto é uma questão de irmos sempre olhando. Não sei como é que isto é. Há aqui alguma menina da... não, da organização, para me ajudar aqui no forno. Boa. Posso lavar as mãos? Sim, por favor. Consegues-me pôr a 30 minutos a 180 graus? Obrigada. Então... Sim, exatamente. Então, a proteína vai ser aqui através da bebida de soja e dos ovos, não através dos... Exato. E a nossa fonte de hidratos de carbono vai ser através do quê? Do pão, exatamente. E o pão é uma boa fonte de hidratos de carbono ou não? É isso mesmo, é uma excelente fonte. Claro que por ser pão acaba por ser utilizada a farinha pode ser um bocadinho mais refinada e pode não ser se calhar tão interessante como por exemplo utilizarmos o arroz. Mas de vez em quando não há problema nenhum. E se optarmos ainda por cima por pão integral ou de cereais ou de sementes, ainda melhor. Preciso de os coentros picadinhos e o alho também, por favor. Picadinho mesmo, picadinho? Esse não é preciso, assim as fatias está ótimo, está bom. Tá? Ok. E portanto, sim senhora, podemos comer pão, não temos de ter medo dele, o pão é ótimo, faz-nos bem. De preferência, se calhar optar por um pão integral, com farinhas menos refinadas e de resto podemos incluí-lo na nossa alimentação. Evidentemente, se tiverem alguma intolerância ou alguma sensibilidade ao trigo ou ao glúten, claro que devem terem atenção e há outras alternativas, como é óbvio. Mas, se isso não for o vosso caso, podem sem dúvida comer pão e incluí-lo na vossa alimentação e conseguem fazer uma alimentação variada, equilibrada e completa com ele, ok? Quem é que gosta de pão? Toda a gente nesta vida que é português, não é? Então, vamos utilizar aqui cerca de 500 gramas de pão. Vou embeber o pão em bebida de soja. Enquanto estamos a picar 4 dentes de alho. E vamos picar também coentros. Vou utilizar metade, portanto meio litro. Para ele ficar aqui úmido, enquanto estamos a preparar. Portanto, estava-vos a dizer os ingredientes para apontarem. Portanto, meio litro de bebida de soja, também pode ser leite, se utilizarem leite, não há problema. Meio litro de bebida de soja, 500 gramas de pão, meio quilo de pão. E depois 300 gramas de cogumelos, um molho de coentros, 4 dentes de alho, um bocadinho de vinho branco, um fio de azeite que vamos utilizar para saltear os cogumelos e uma pitada de sal. Depois podem também utilizar uma pitada de pimenta em casa, por exemplo. Portanto, vamos colocar aqui ele a ser embebido. O ideal é que isto fosse feito com algum tempo de antecedência, mas também não é dramático ser assim. Depois também vamos levá-lo a cozinhar. E vamos precisar de cortar aqui os cogumelos. Eu até trouxe cogumelos inteiros para vocês me ajudarem. Se calhar deito para aqui. Para vocês me ajudarem a cortar, mas se calhar corto eu, para não ficar aqui muita gente. Já está! As minhas ajudantes são muito, muito rápidas. Boa, assim em 4 está ótimo. Primeiro vai pôr os alhos, não é? Exatamente. Mas pode vir para aqui as duas partes, não há problema. Eu ajudo. Vamos cortando aqui os cogumelos. É em 4, só assim? Sim, pode ser assim em 4, assim para ficarem mais inteiros, fica mais saboroso, ali para o meio. Assim, vamos meter aqui no meio das duas. Pronto, estão todos a conseguir ver, não é? Então, há pouco eu estava a falar de que sou muito apologista de organização de refeições e porque vejo bastantes resultados na minha prática profissional, no que toca a atingir objetivos nutricionais e também, noutro sentido, acho que, aliás, em mais sentidos, aqui a organização de refeições deve ser feita. Por exemplo, a evitar o desperdício alimentar. Eu vou-vos dizer os passos que se deve fazer para nós conseguirmos gastar menos dinheiro no supermercado,
evitar o desperdício alimentar, fazermos uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, mais variada e para não estarmos sempre... Uau! Ótimo, obrigada. Lavar-se não, mas eu não sou a pessoa certa para... Exatamente, porque eles absorvem a água. Pincelar é o máximo que se pode fazer. Eu admito que em casa não costumo... Sim, mas não é muita. Normalmente quando eles vêm para aqui já devem ter sido também pincelados. Mas se virem que tem muita, podem pincelar um bocadinho. Por exemplo, com uma escova de dentes. É uma boa técnica. Uma escova de dentes, compram uma escova de dentes e tiram assim a terra por cima. Mas não devem ser colocados... Eles vão absorver a água, exatamente. Estava-vos a dizer os passos então que eu recomendo e vou fazendo aqui isto ao mesmo tempo, se eu conseguir ligar isto. Se não, chamo a minha ajudante. Vamos lá ver. É aqui, não é? Assim. Acender Tá aqui e agora está, não? Tá, não está? Tá. Daqui era 30 minutos. É, exatamente. Perfeito, obrigada. Então, primeiro passo, antes de começarmos a planear aquilo que vamos consumir durante a próxima semana, é uma coisa muito simples. Alguém sabe o que é? Não sei se aqui há alguém que me segue no Instagram, eu falo muitas vezes disto. Sim, planear, mas antes ainda de planear. Isso mesmo. Ir à despensa, ao congelador e ao frigorífico e ver que alimentos é que ainda temos em casa para evitar, obviamente, o desperdício alimentar. Portanto, isto é assim o primeiro passo que devem fazer antes de começar a planear a próxima semana. Portanto, vou ao meu frigorífico, à minha despensa e ao meu congelador e vejo. Então, o que é que eu ainda tenho para cozinhar para a próxima semana? Faço uma lista dessas coisas e com as coisas que ainda tenho e com as coisas que planeio, faço ali um menu para a minha próxima semana. Isto vai depender muito das famílias, de quem é que come em casa, portanto, normalmente eu também indico, por exemplo, perceberem quantas pessoas é que vão fazer quantas refeições em casa, não é? Porque mesmo que numa casa vivam, se calhar, 6 pessoas, muito provavelmente ao almoço, se calhar os miúdos podem almoçar na escola, as pessoas podem almoçar no trabalho e não levar de casa, portanto, depois também vai depender da quantidade de refeições que nós vamos fazer em casa. Então, é muito importante ter mais ou menos ideia de quantas pessoas é que são e planear nesse sentido. Fazer um menu para a semana. E quando eu falo de fazer um menu para a semana, normalmente eu digo para escolherem ali umas 5, 6 refeições, receitas, não é? Escolherem ali 5, 6 receitas que vocês todos gostem. Um truque que também normalmente dou, porque muitas vezes aposto que vocês estão a pensar se eu escolher uma receita, depois o não sei quantos não vai gostar. Isto acontece nas vossas casas? Sim, às vezes. Muitas vezes os filhos não gostam, o marido queixa-se, é sempre comida saudável. Isto acontece? Então, um truque que eu dou para que isto não aconteça é fazerem juntos uma lista dos vossos alimentos favoritos. Portanto, alimentos favoritos, fonte de hidratos de carbono. Hidratos de carbono é aquilo que eu estava a falar há bocado. Portanto, arroz, massa, batata e nós podemos ter vários. Eu adoro arroz de cenoura. Eu adoro arroz de tomate. Laços integrais como massa, esparguete. Portanto, uma lista em família dos vossos alimentos favoritos, fonte de hidratos de carbono. Depois, uma lista dos vossos alimentos favoritos, fonte de proteína. Portanto, adoro grão moído, adoro feijão salteado, adoro carne de peru picada. Pronto, whatever. Os vossos alimentos de proteína favoritos, os vossos vegetais favoritos e as vossas confecções favoritas, portanto isto sempre de toda a família. E depois, com isto, vocês conseguem criar inúmeras receitas, portanto, juntando vários alimentos, conseguem criar inúmeras receitas com isto. E é mesmo muito importante para que depois consigam planear menus de que toda a gente efetivamente goste. Faz sentido? Sim? Então vamos começar a fazer. Então, depois de fazer o menu e escolherem as tais 5, 6 receitas, vou já juntar aqui o meu... Ainda não está mesmo quente, vou esperar só mais um bocadinho. Depois de planearem as receitas, o que é que têm de fazer a seguir? De planear o menu. Exatamente, a nossa lista de compras. Portanto, o que é que temos? Menu, lista de compras. Depois, lista de compras, vão ao supermercado. Claro que no supermercado é muito importante terem em conta algumas coisas, como por exemplo, se calhar a leitura de rótulos. Vocês sabem ler rótulos? Sabem avaliar se um produto alimentar é saudável ou não? Se faz sentido para o vosso objetivo? Então, quando nós compramos um produto e escolhemos, claro que vocês não vão andar a fazer isto sempre, cada vez que vão ao supermercado, não é? Mas quando vão ao supermercado, há 2 coisas muito importantes a ter em conta. A tabela nutricional
e a lista de ingredientes. A lista de ingredientes aparece os ingredientes que estão em maior quantidade para os que estão em menor quantidade, ok? Portanto, nós devemos evitar aqueles produtos, numa perspectiva de uma vida mais saudável, devemos evitar aqueles produtos que tenham, por exemplo, logo nos primeiros ingredientes, açúcar, óleos, gorduras, portanto, esses são os que nós devemos tentar evitar. No entanto, não devemos só olhar para a lista de ingredientes, devemos olhar também para a tabela nutricional, porque muitas vezes o que pode acontecer é enganarmos-nos e, portanto, imaginem que existe efetivamente açúcar adicionado à lista de ingredientes, mas na tabela nutricional nós percebemos que a quantidade de açúcar é muito pequena. Então não há problema de incluirmos na nossa alimentação. E, portanto, para além da lista de ingredientes, temos de olhar para a tabela nutricional e avaliar cada produto onde diz por 100 gramas. Portanto, aparece sempre o produto pela quantidade do produto em si e por 100 gramas. E então, para compararmos dois produtos diferentes e para perceber se aquele produto é saudável ou não, isso é interessante, devemos olhar para onde diz por 100 gramas. O ideal é que de hidratos de carbono, dos quais açúcares, ok? Não é hidratos de carbono, é dos quais açúcares, o ideal é que tenha menos de 5 gramas por 100 gramas, ok? Não se esqueçam, 5 gramas. De gordura, o ideal é que tenha menos de 3 e de gorduras saturadas menos de 1,5 e de sal menos de 0,3. Ok? Estes são assim os valores base. Se esquecerem e não tiverem onde apontar, depois podem me mandar uma mensagem no Instagram que eu dou-vos todos estes valores certinhos. Se ainda não me seguirem, o meu nome é Bárbara F. de Oliveira _Nutri no Instagram. Vamos aqui juntar, já está a cheirar bem, vamos juntar os nossos cogumelos e colocar aqui a saltear. Falando então nesta parte, importante de ir às compras. Depois chegamos a casa e, consoante a nossa semana, podemos cozinhar logo tudo ou não. Podemos, por exemplo, perceber que vamos ter uma semana mais tranquila, mais relaxada e que até vamos ter tempo para, por exemplo, cozinhar todos os dias ou até dia sim ou dia não e, portanto, estamos ok. Mas uma coisa mesmo boa é que já temos tudo planeado e já temos todos os ingredientes e não vai nunca chegar àquela altura da semana, eu não tenho nada em casa, não sei o que fazer, vou encomendar Uber Eats ou vou comer num restaurante fora e se calhar a opção vai ser menos interessante. Portanto, apesar de não terem a necessidade de cozinhar logo tudo de uma vez, que é ótimo para quem o faz, se nós já tivermos uma alimentação minimamente organizada, já conseguimos pelo menos ter as coisas certas em casa e... lá foi um cogumelo, para aí. E conseguimos ter as coisas organizadas para isso. Quem é que costuma fazer a organização semanal de refeições? Ótimo. Médio? Quando eu falo de organização semanal de refeições, eu vejo uma imagem na vossa cabeça, um balão a sair na vossa cabeça, das caixinhas todas, com os alimentos todos feitos e de tudo planeado e tudo colocado no frigorífico por ordem, a dizer segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, mas não tem mesmo nada de ser assim. Quem o conseguir fazer, perfeito, maravilhoso, é fantástico e se conseguirem, ótimo. Mas não tem de ser assim. Fazer uma organização semanal de refeições é fazerem isto que eu disse. Portanto, terem um menu planeado, terem os ingredientes certos em casa, terem as coisas certas do vosso lado para que vocês possam ir cozinhando ao longo da semana. E, portanto, consoante a vossa semana, podem escolher cozinhar logo tudo de uma vez e conseguem fazê-lo num espaço de 2 horas ou menos. Podem fazer dia sim, dia não, podem escolher 2 dias da semana. Eu, por exemplo, gosto de fazer à segunda-feira e à quinta, ou então ao domingo e à quarta, e já está ótimo. Uma coisa que depois me questionam é, quando eu faço logo tudo de uma vez, é como é que eu faço a conservação destes alimentos preparados, não é? Portanto, eu fiz as minhas receitas todas, fiz logo tudo de uma vez, por exemplo, se vou ter uma semana mais atribulada, fiz as minhas refeições logo todas de uma vez, e depois como é que eu conservo? O que é que vocês acham? Utilizo o quê? Congelador, claro. Então, quando nós temos refeições prontas, como as nossas, as que estamos aqui a fazer, refeições prontas, elas devem ser consumidas, ok, segundo a entidade que regula aqui a segurança alimentar, e eu, enquanto nutricionista, não vos posso passar outra informação, como é óbvio, elas devem ter ali a durabilidade no máximo de 3 dias no frigorífico. Portanto, cozinham na segunda-feira, deviam comer até quarta-feira à noite, não é? Porque segunda, terça e quarta. Se vocês estão a planear alguma refeição que já seja para quinta, para sexta ou para sábado, então a minha dica é que utilizem o congelador.
Tão simples quanto isso. Às vezes, se não tiverem tanto espaço no congelador por alguma razão, experimentem então cozinhar os 2 dias por semana, como eu vos tinha dito. Portanto, as primeiras refeições da primeira parte da semana, frigorífico. As refeições da outra parte da semana, congelador. Faz sentido? Pronto. Olha, a nossa açorda está a ficar... Portanto, os cogumelos... Isto está a demorar mais tempo porque isto é lento. Porque eu prometo-vos que esta receita é rápida. Eu sou especialista em receitas rápidas. É lento e se calhar eu também não tinha ligado no máximo, estou a brincar. Não, porque para não virem ter comigo a marca da placa. Vou tirar só aqui um bocadinho e meter então aqui o nosso pão. Estão aqui umas partes mais inteiras, mas que depois também se pode tirar. Há quem utilize só o miolo, eu gosto de utilizar tudo. Utilizei a bebida de soja sem açúcar, aliás, que é a que eu recomendo sempre, ok? Vamos aqui mexer. Então, agora vamos falar, trouxe-vos muitos temas. Depois de conservarem tudo, depois de colocarem no congelador, como é que vocês vão consumir as coisas que, por exemplo, têm congeladas e conservadas? Vocês retiram-nas e depois, o que é que acontece? Utilizam algum material na cozinha, alguma coisa? Micro-ondas? Alguém tem medo do micro-ondas? Então, depois de estar congelado, é só uma questão de retirarmos do congelador, deixarmos descongelar, não é? O ideal é que seja congelador frigorífico, que não fica à temperatura ambiente, ok? Portanto, sai do congelador, frigorífico, deixar descongelar e depois do frigorífico eu tenho 2 opções em minha casa. Ou aqueço no micro-ondas, por exemplo, se conseguir dividir, vai ao micro-ondas, o micro-ondas não tem mal nenhum, podemos aquecer no micro-ondas. Obviamente que vão haver perdas nutricionais, tal como qualquer outro método de confecção, ok? Portanto, não há problema em utilizar o micro-ondas. Ou então, se for um tabuleiro, eu gosto, por exemplo, de levar ao forno. E, para não ouvir comida congelada, o que eu faço é complementar com alguns alimentos, ou mais frescos, ou que deem um toque diferente. Portanto, vamos supor, meti uma lasanha a congelar, não termino a parte de cima, e o que eu faço é, depois faço o meu molho bechamel, meto em cima, depois de descongelar, queijo, vai ao forno e parece que acabei de fazer. Fica um truque do vosso lado. Vou adicionar agora também o vinho. Parecia que estavam a falar. Assim um bocadinho. O sal, embora o pão já tenha sal, portanto não vou colocar muito. E mexemos. Dúvidas sobre esta questão da organização de refeições? Alguém tem? Ninguém? Só quando estiverem em casa. Depois, quando estiverem em casa, podem ir vendo... Exatamente. Olhem, eu consegui esquecer-me da minha pega disto, portanto vou ter de pegar com isto. Como uma profissional. Mexer. Olhem, já está quente demais. Vêem, é muito boa a placa. Pronto. Mexer. Exatamente, potes. Ótimo. E fica delicioso. Gosto muito de fazer uma com ervilhas congeladas e dura imenso. Portanto, ervilhas congeladas, tudo lá para dentro com massa, aquela massa tipo vide pequenina, sabem? Portanto, ervilhas congeladas, tudo ao mesmo tempo. Ervilhas congeladas, massa vide, um bocadinho de frango, alho francês, água, fica a mexer tudo e no final adiciono um bocadinho de queijo creme light. Depois mexem tudo muito bem e juro-vos que fica divinal. Vou adicionar os nossos coentros e por fim depois vou meter aqui um ovo em cima. Em casa podiam fazer com mais ovos, com certeza. Isto é assim um prato obviamente mais pesado,
com algum teor de hidratos de carbono, que não tem mal nenhum, eu se calhar sugeria este prato para, por exemplo, o vosso almoço. E aqui está a nossa açorda. Vou meter o ovo por cima. Estamos com muito tempo para a próxima receita e depois para vocês também provarem. Se quiserem, claro. Então, truques para comida congelada ficar, portanto, aquela que congelaram ficar assim mais apelativa. Vou meter o ovo inteiro. Há quem só meta a gema, vou meter o ovo inteiro porque tem mais? Muito bem, estou muito orgulhosa. Portanto, vamos imaginar que tiraram do congelador a vossa comida e que querem dar um toque mais fresco, vocês podem utilizar molhos, tipo o molho bechamel, eu faço o meu em casa, portanto, molho bechamel. Podem utilizar, por exemplo, umas natas de soja assim, versão mais light. Podem utilizar, por exemplo, eu faço molho bechamel de várias formas. Faço com farinha maisena, portanto, maisena, leite, misturo tudo fora do lume, coloco ao lume sal e pimenta e até engrossar, depois meto por cima. Isto é uma opção. A outra opção é com caju, acaba por ser um bocadinho mais com um teor calórico mais elevado. Portanto, demolho caju com água, uma taça de caju, água, deixo ali durante 2 horas e depois trituro tudo com sal e pimenta e também fica delicioso, muito goloso, um bocadinho com um teor calórico um bocadinho mais elevado. E também faço a mesma versão da maisena, mas com farinha de aveia. Portanto, com farinha de aveia, vai tudo e fica ótimo. Também compro muitas vezes no supermercado as natas de soja light, que têm baixo teor calórico e também pode ser uma opção assim para desenrascar. Estas são as várias opções. Adoro utilizar molho de iogurte, portanto, também, por exemplo, imaginem estes pastéis que vamos fazer, exatamente. Tirei-os do congelador, se calhar não estão com um sabor tão fresco. O que engana muito bem? Assim um molhinho de iogurte à parte, com iogurte, sumo de limão, alho em pó, ervinhas, sal, misturam tudo, servem com os pastéis e os pastéis lá molhados ficam deliciosos, ficam mesmo bons. Esta é uma opção. Outra opção, portanto, molhos, molho bechamel, molho de iogurte, etc. Ou então, também podem, por exemplo, dar sempre um toque mais crocante através de frutos secos, sementes e, por exemplo, um toque mais fresco através de ervas aromáticas. Ou podem mesmo fazer parte da refeição naquele dia e juntar e assim já não fica tudo com o sabor do tal congelado. Ok, então a nossa açorda está. Depois vou colocar ali num prato para vos mostrar também. Vou só meter aqui este em baixo. Então, por fim, vamos fazer uma receita que é muito simples de se fazer e é para utilizar bananas, aquelas bananas que têm pretas em casa. Portanto, antes de as deitarem fora, tiram a casca e juntam-nas todas numa caixa para congelar. Se conseguirem ainda cortar, se ainda tiverem não tão maduras ao ponto de conseguirem cortar, cortem. Se já não conseguirem cortar, metam na caixa e está tudo bem. Portanto, congelem e assim que elas estiverem congeladas, juntam num liquidificador ou num processador de alimentos. A minha banana já descongelou um bocadinho, ela estava congelada. Ainda está um bocadinho fria, vai resultar. Portanto, o ideal é que seja mesmo congelada. Colocam aqui num processador de alimentos a banana. Portanto, aqui estão 5 bananas. Para 5 bananas, vou utilizar, para ficar mesmo gelado, o ideal é que elas estejam acabadas de sair do congelador. Estas não estão. Portanto, 2 colheres de sopa de manteiga de amendoim. E 1 colher de sopa de canela em pó. A canela voou. Vou meter um bocadinho mais.
A banana descongelou porque não consegui guardar num congelador, mas ela fica com um aspecto mesmo cremoso, ok? Esta não está tanto, de facto. Está com um aspecto mais, parece tipo um puré. Mas ela fica mesmo cremosa, por isso façam em casa. Podem experimentar esta mesma, mas façam em casa. Quando estiverem em casa, podem adicionar, se quiserem, algumas pepitas de chocolate e envolver, e também fica goloso. Vou-vos servir, se quiserem experimentar um bocadinho, com as pepitas também ou não. Fica aqui fica ao vosso critério. Portanto, dúvidas sobre as receitas que eu fiz? Apresentei-vos uma receita assim tipo snack, rápido, para aproveitar as sobras de arroz. A sorda de cogumelos, que não é fonte de... E um gelado de banana que serve para uma sobremesa, os miúdos adoram. Tem alguma dúvida, questão, queiram fazer? Nada? Ótimo. Então sigam-me nas redes sociais e vejam o gelado cremoso, e se tiverem alguma dúvida estejam à vontade para mandar mensagem. Bárbara de Oliveira _Nutri, se procurarem no nutricionista Bárbara Oliveira aparece. E agora vou estar aqui disponível para vos servir o que quiserem experimentar. Está bem? Acho que os pastéis ainda não estão prontos. Quanto tempo falta? Faltam 5 minutos. Pronto. Está bem? Até vou tirar o microfone para estar mais à vontade a servir as pessoas. Posso? Não posso? Eu posso pedir para eles virem. Oh, isso. Pronto. E obrigada a todos.